Cara, eu acredito muito na potência que o território traz, né? Se a gente for parar para pensar, Mauá é uma cidade que é, das 7 cidades, é a única que tem um nome bastante decolonial, né? Já tem essa emancipação da cultura indígena muito forte no nome da cidade. E Mauá, em Tupi-Guarani, é cidade elevada. exatamente, cidade ou pessoa elevada, às vezes até funciona como um adjetivo, né, dentro do português. E é engraçado que, pelo que eu percebo, morando no território há 30 anos, existem poucas pessoas que conseguem vislumbrar essa própria potência, que é o caso do Conde Favela, da Nomad Orquestra, do CCDL, do Sambalenço, de tantas outras pessoas que articulam cultura no território, assim. Então, para mim, tem uma dupla jornada. Tem a jornada da honraria de poder representar, né, Mauá sendo um homem preto no território e discutir essas questões, seja na academia, nas artes visuais, no educativo. E, ao mesmo tempo, existe a potência de propor coisas dentro do território, porque é uma cidade que tem pouco tempo de vida, né? Ela foi emancipada há 60 anos. Então tem um espaço branco que para o artista visual é sempre muito interessante porque dá para preencher com cor, com vida, né? E o resumo de todas as cores é a cor preta, então é muito bacana olhar para o território nesse sentido, né? Dá para preencher com muita coisa bacana e dialogar com coisas bacanas que estão sendo desenvolvidas lá. Então, para mim, tem essa jornada da honraria e, ao mesmo tempo, da potência de criar algo novo. Quando você fala sobre a possibilidade, né, de se colorir a cidade, é justamente porque a essência do seu trabalho, né, do que diz respeito a uma concepção estética, está muito relacionada ao grafite, à pichação. Ao mesmo tempo, existe também a sua vinculação, há pouco tempo, junto à Diáspora Galeria, um trabalho pregresso já na própria Pinacoteca de São Bernardo. Enfim, você tem aí os seus trabalhos dentro de ambientes fechados, conhecidos como Cubo Branco, né? Eu queria saber como é para você, Ramo, fazer esse equilíbrio e essa transição, né? Porque ao mesmo tempo que eu observo alguns trabalhos seus, onde você utiliza ali a madeira, a colagem, né? Mas ainda está muito presente o spray, a tinta acrílica, né? Como é para você, enquanto um artista que se define também enquanto um grafiteiro, né? Tá nesses espaços institucionalizados, né? Enfim, esses espaços que não necessariamente são espaços onde as pessoas têm acesso de uma maneira dada, como no muro, né? Na rua. Eu acredito muito que a minha ação hoje, ela funciona como uma ação de um hacker, no sentido quando eu ocupo esse espaço branco. Dialogar com o cubo branco e propor outras possibilidades, e enegrecendo esse cubo branco, é muito interessante, porque ele, no nível filosófico, ele funciona quase como uma roda de capoeira. Existe uma dinâmica de jogo, uma ritualização do jogo, práticas específicas, falas, trejeitos, gestos, que como pessoa negra eu posso absorvê-las e recriar a partir do meu ponto de referência. E aí esse jogo começa a ficar muito mais interessante, porque a contemporaneidade tem uma liberdade, uma aproximação conceitual mais ampla, e trazendo a estética e os conceitos que vêm de rua, das linguagens de arte de rua, como capoeira, o grafite, o samba, o rap, o coco, o jongo, esse mix sempre tende a ser muito novo dentro do cubo branco. E aí você gera um erro. Às vezes as pessoas não sabem como lidar se ela não tem esse arcabouço. E dentro desse interim, surgem possibilidades novas, de novos projetos, de novas criações, ao mesmo tempo que tem uma resistência pregressa por conta do racismo, por conta da falta de compreensão dos códigos afro-brasileiros e indígenas.
Então, hoje eu vejo como a potência de um jogo, né? E é sempre desafiador quando você cai nesse jogo e escolhe o lado para onde vai cair, faz a queda e volta num contragolpe, né? Entra com uma nova entrada nessa possibilidade. E você se sente totalmente confortável estando tanto dentro de um ambiente institucionalizado, né? Quanto fazendo uma pintura, um grafite na rua. Isso para você é uma questão, essa sua necessidade de produção, né? De se manifestar a partir da sua arte, você se sente bem em ambos os ambientes e consegue compreender as especificidades de ambos também, Ramo? Como que é esse diálogo, né? Porque eu sei que existe às vezes por parte de alguns artistas, né, oriundos aí desse lugar, né, que seria o grafite, a pichação, uma certa resistência dos próprios enquanto estarem nesses espaços, né? Observando o seu trabalho, a gente percebe que existe de fato uma necessidade de se trabalhar com materiais, né, que você utiliza. Esses materiais na rua, você teria uma certa dificuldade até por toda a concepção de construção de uma obra na rua quando se fala em grafite, né? Você usa mais elementos quando está nesse ambiente interno, né? Enfim, eu queria saber para você como que se houve alguma dificuldade nessa transição, enfim, e como que é para você estar nesses dois espaços, né? Que você tem trabalhos diferentes, imagino, em ambas as plataformas aí, né? Para mim tem sido bastante prazeroso na Boa, porque eu acredito mais na potência de agregar possibilidades de autoexpressão, de registro da nossa história, de diálogo com outras pessoas, né, em várias mídias, em vários suportes, do que restringir apenas para uma linguagem. Eu acho muito mais bacana ser múltiplo e trabalhar dentro da diversidade estética, conceitual, relacional, do que fechar em um ambiente. Então, quando a minha postura é a postura que vai para a rua, pintar, se arriscar, fazer o trabalho muitas vezes de forma ilegal, lá eu consigo fazer uma linguagem de trabalho muito mais política, muito mais intensa, muito mais visceral, porque além de partir de uma intenção do artista de estar na rua, de pintar, de se arriscar, de levar material e estar sujeito a tudo, eu posso ser muito mais visceral nesse trabalho. Já no Cubo Branco, eu consigo adicionar mais camadas de materiais, consigo complexificar esse trabalho em um outro sentido, porque não tem essa urgência de fazer o trabalho e sair, porque eu estou cometendo um ato ilegal dentro da lei orgânica. O grafite ainda está sendo taxado como crime, né, no país onde a gente tem problemas graves com barragens e hidroelétricas, por exemplo. Sim. Então, lá eu consigo tensionar conceitualmente e usar trabalhos que são muito próximos da nossa cultura, né? Então, ir para a serralheria, ir para a marcenaria, misturar com as técnicas de rua, ao meu ver, no Cubo Branco, é um movimento de enegrecê-lo e também de valorizar o legado de artistas que vieram antes e que trabalharam esse material, né? É como se eu desse um salve direto para pessoas como o Mob, pichador da Zona Sul, como a Ana das Carrancas, que trabalha com argila, né, e desenvolve as carrancas, que são peças lindíssimas. Dá uma olhada no legado de Tebas também, que trabalhou os espaços, e ultimamente eu tenho trabalhado bastante essa questão do espaço com instalações. E tantos outros artesãos e artesãs que desenvolvem o trabalho, assim. Então, eu acredito que eu consigo sintetizar no Cubo Branco esse legado de maneira estética e de maneira educativa, porque a educação, para mim, ela não tem divisória entre arte e educação dentro do meu processo. Meus trabalhos são muito interativos e são desses disparadores que começa o processo de troca, né, de oralidade. E na rua eu consigo fazer um ataque mais direto, um trabalho mais visceral que entra por uma outra chave. Pega pela emoção, pela estética, pela cor ou pelo questionamento que está ali inscrito. Nesse
período de pandemia que evidenciou, né, uma questão que há anos a gente observa e sabe, que diz respeito a uma desigualdade, né, em acessos básicos a recursos de saúde, de moradia, né, até de condições de trabalho, e que desproporcionalmente afetaram ainda mais a população negra, né? Nesse período, Ramo, como você tem observado tanto o seu trabalho como o trabalho de pesquisadores, artistas negros, né? Nesse período de pandemia em que supostamente estamos reclusos, mas ao mesmo tempo existem as possibilidades abertas aí pelas mídias digitais, né? Que possibilitam alguns contatos, possibilitam que alguns discursos e algumas ações se efetivem de fato. Existem também as ações que mesmo em épocas de pandemia vêm unindo pessoas no sentido de ajudar umas às outras, né? Enfim, eu queria saber como você tem observado e como você tem lidado com esse período também. Cara, eu tenho percebido, pelo menos a nossa comunidade fazendo um recorte, que a comunidade negra está fazendo um processo de uso capião da internet. O processo de uso capião é quando você invade um território, você constrói sua casa, mora ali em torno de 5 anos e depois solicita posse junto à prefeitura. Então, esse movimento de posse da internet, das novas mídias, tem convidado a comunidade como um todo a se reinventar desse processo, né? E o não deslocamento, no sentido de, às vezes, ter um trabalho de integrador de iFood, mas voltar para casa e discotecar em casa ou fazer sua rima, eu acredito que tem um desgaste, tem um cansaço, dentro desse sentido de levar as 2 jornadas, mas ao mesmo tempo surge também uma fome de querer continuar fazendo o que está fazendo e de querer gerar sustentabilidade financeira mesmo para continuar a prática artística. Já a pandemia como um todo, para todas as pessoas, eu senti que muita gente conseguiu se reinventar e que também se consolidaram algumas redes de afeto, né? Porque muitas pessoas passaram por um processo de início de depressão, síndrome do pânico, pessoas ficaram sem saber o que fazer, muitas programações de várias pessoas também caíram para o ano de 2020. Então esse contragolpe que a Covid nos dá, né, esse rabo de arraia que ela nos dá 2 possibilidades: cair e continuar levantando para dar um contragolpe, né, ou sentir o golpe e ficar ali durante um tempo. E eu sinto que a comunidade negra como um todo, ela já está muito sacada desse contragolpe, né? Ela leva o golpe, absorve, ginga novamente e arma um outro golpe, né? E isso é muito bonito poeticamente e semanticamente falando, porque é uma chave de criação e de inovação com baixíssimo recurso, sempre nessa possibilidade de sobrevivência, né? É a frase que a Conceição Evaristo fala, né? Eles combinaram de nos matar e a gente combinou de não morrer, né? Para mim isso é muito capoeira ao mesmo tempo que é muito Covid, assim. Eu acho, Ramo, que a Covid ela desnudou também uma questão relacionada à criatividade, né, à inventividade da população negra que sempre nos acompanhou, né? É óbvio que você citou a Conceição Evaristo, né? Eu lembro também de um editorial de um jornal, se eu não me engano, A Voz da Raça, antigo, que dizia: a dor ensina a gemer, né? Então, a população negra está muito acostumada, né, a reagir e levantar e conseguir passar por adversidades como a gente está passando nesse momento. A minha pergunta, então, Ramo, é a seguinte: você acha que esse processo por qual nós estamos passando, né, de uma pandemia global, onde se fala sobre um novo normal, né, que na verdade eu acho que é uma expressão, né, que acabou sendo muito utilizada nesse período, mas que acabou se desgastando, né? Eu acho que ela até desmerece toda essa experiência por qual a gente está passando. Você imagina que sairemos diferentes
desse momento histórico que a gente está vivendo enquanto humanidade? Sendo muito sincero, eu acredito que não, assim, como um todo. Porque os agravantes sociais, financeiros, psicológicos que a Covid trouxe para toda a sociedade são agravantes que são constantes dentro da comunidade negra, da comunidade indígena, da comunidade feminina, da comunidade LGBTQIA+, assim. Sempre teve esse processo de violência, de agravamento, de encarceramento, de deterioração da saúde psicológica, emocional, espiritual dessas comunidades. Então, eu não creio muito nesse novo normal. Eu acho que a gente deve olhar para isso como quais soluções e quais legados eu quero desenvolver para esse futuro, né? O que a gente pode fazer, se possível for, em rede para vislumbrar novos futuros. Então, eu acredito que é um marco, né? Porque a gente passou por um reprocesso, muitas coisas foram criadas a partir daí, mas ao mesmo tempo ele funciona de certa forma como um degrau dentro de uma escada constante que é a nossa história, né? A gente sempre conseguiu ir superando com inventividade, com trabalho colaborativo, com redes, com afeto, essas violências externas que a vida nos traz, seja política, seja biológica, seja social, seja da ciência, enfim. Eu acredito muito que a humanidade como um todo ela tem uma dupla potência. Eu acredito que ela não seja essencialmente má, mas ela tem potência para ser tanto boa quanto extremamente má. Eu acho que esse conceito-chave que está sendo desenvolvido, ele é fundamental para discutir um novo passo dentro das questões de racialização do século XVIII, do século XIX, XX e XXI, né? Porque esse processo, pelo que eu estou conhecendo também agora do conceito, ele consegue pular, ao meu ver, 2 ou 3 degraus dentro desse debate, assim. Porque a gente tem que chegar num momento onde as ações de racismo estrutural passam a ser regidas e organizadas e processadas dentro do jurídico de uma maneira efetivamente real. Se a gente parte de um jurista que olha para uma pessoa preta e vê ali um ser humano e não um marcador racial, muito provavelmente essa pena ela vai ser tratada igual com uma pessoa não preta. E isso é urgente, né? A gente tem vários mecanismos e tecnologias sociais que partem desse marcador, né, de pretos e não pretos, e sempre a violência está ligada a quanto mais escuro é a sua pele, quanto mais próximo da pobreza monetária você está. Então, acho que essa virada de chave, esse conceito tem que ser apresentado assim como está sendo, né? O racismo estrutural, né? A cultura antirracista dentro da mídia, como um todo, né? As pessoas estão começando a pautar isso no dia a dia, no cafezinho, na postura, na camiseta. E é urgente isso, é uma questão de urgência. Até para se pensar num planeta que chegue até 2050. Porque a gente também passa pelos atravessamentos da forma que a gente configura o capitalismo, né? Não dá para descolar sistema econômico, capitalismo, sem ter um oprimido que vai ser base para uma elite conseguir se manter dentro desses privilégios, né? Então, se a gente quer chegar a 2050, a gente tem que olhar para esse conceito com muito carinho, abraçar com as 10 e tocar, né? Vamos agora falando novamente um pouco sobre esse universo das artes, do qual você faz parte, né? Um grande artista, um artista que eu admiro, tanto pela sua produção estética, né? Como também pelo seu posicionamento. Como que você observa essa possibilidade de ser um artista negro no Brasil, no século XXI? Quais são as possibilidades para o seu trabalho e de outros artistas, né? Tendo em vista um mercado que voltou a se abrir novamente, né? Ou de uma maneira até extraordinária, né? Nos últimos 10 anos, assim, com a possibilidade de artistas estarem em espaços institucionalizados, e não só por estarem nesses espaços institucionalizados, mas porque
Esses espaços institucionalizados são os que garantem uma possibilidade dos artistas viverem do seu próprio trabalho, viverem da sua arte, né? Como que você observa esse interesse, né, ainda tímido por essa produção que diz muito respeito ao nosso país, né, ao mundo que vivemos, né? Algumas iniciativas tentando se aproximar de uma realidade que de fato seja a nossa, né? Como que você tem lidado, né, com esse lugar? Imagino que seja um lugar de alegrias e decepções também, né? Mas que ao mesmo tempo, aos poucos, né, vem se abrindo para os artistas negros, né? Tanto com visibilidade, como alguns estudiosos, pesquisadores, pensadores, ocupando espaços aí de escolha, né, de conseguir pautar determinados assuntos, determinados temas, né, que seriam os curadores, os críticos, os próprios jornalistas, né, empreendedores. Eu acho muito interessante a sua pergunta, porque ela conecta com a resposta anterior, assim. Ela é feita de duplicidades. Ao mesmo tempo que tem uma alegria imensa e uma superação histórica muito grande de um legado familiar, né? Eu venho de ancestrais que sempre construíram suas casas, reformaram, deram manutenção, limparam, mas ao mesmo tempo pouco puderam usufruir dessa força de trabalho como um todo, né? E olhando para esse prospecto, ser artista que lida com essa questão do construir e da casa é uma honra imensa, né? De conseguir produzir, conseguir sobreviver da minha produção e também desenvolver novos projetos. Mas, ao mesmo tempo, em alguns momentos, eu me sinto um pouco isolado dentro do circuito por ser apenas a única pessoa negra em determinados espaços ou em determinadas ações. Hoje, por fazer parte de uma galeria que tem um intuito mercadológico, mas ao mesmo tempo político, social, esse impacto ele tem sido melhor direcionado. Ele era muito mais massacrante e hoje tem sido tratado com muito mais leveza e afeto. Mas eu ainda sinto que existem poucos artistas no mercado de artes visuais, né, que realmente têm a cara do Brasil, que realmente fazem parte da população do Brasil, que pautam questões, materialidades, epistemologias fundamentalmente brasileiras. A gente ainda está muito marcado por um recorte de gênero, um recorte de sexualidade, um recorte étnico, e algumas ações têm tentado quebrar isso. Então, me sinto muito honrado de fazer parte dessas ações, mas também levo um certo pesar, porque talvez essa mudança eu não consiga vislumbrar. Talvez meu filho ou a minha filha, ou, enfim, pessoas mais novas do que eu no futuro possam vislumbrar isso. A gente tem que ir pautando e construindo isso hoje. Ramo, você fala especificamente sobre a participação de artistas homens e mulheres negros e negras em exposições com determinado recorte, com determinada temática. Você fala sobre exposições que dizem respeito a determinado grupo étnico ou a determinado gênero. É isso, você diz sobre ainda essa dificuldade de transitar por assuntos que fujam desse lugar onde se espera que o artista negro esteja, né, que seria fazer uma discussão sobre uma discussão racial, uma discussão de gênero. Você diz sobre essa ainda limitação que muitos espaços institucionais colocam para os artistas? Em poucos momentos a gente percebe, por exemplo, em discussões sociais que não passem pela questão da raça, ter pessoas negras, por exemplo. É difícil convidar uma pessoa negra ou indígena ou trans para discutir física quântica, por exemplo. E a gente domina esses outros conceitos, essas outras abordagens, essas outras epistemologias.
Então seria bastante interessante começar a ver esses nossos iguais, essas nossas iguais, também nessas outras pautas, também nessas outras exposições, nessas outras curadorias, nessas outras produções de marketing, não só no momento em que o artista está ali, mas de toda a produção que precede e de toda a produção pós esse processo, né? Porque quando a gente pensa nessas questões de privilégio, hoje a gente já consegue ter um espaço um pouco maior para o artista negro, indígena, trans ter acessibilidade. Mas e quem faz essas decisões, né? Quem patrocina esse projeto? Né? Quem é o marchand que vai fazer a venda desses trabalhos, né? Então, acho que o legado da minha geração hoje é tensionar esses espaços específicos. Porque hoje eu consigo colher o legado, né, da Rosana Paulino, da Ciona Gomes, do Sidney Amaral, do Washington Oliveira, de outros artistas que abriram esse primeiro espaço para artistas negros ocuparem galerias, exposições, em penas, a rua, enfim, todos esses espaços, né? Sim, você tem razão, Ram. Eu acho que é um ciclo, né? É um ciclo, né? Existe a necessidade do artista, né? Existe a necessidade de um público consumidor, né? De alguém que se interesse em consumir esse produto artístico, né? Existe também a necessidade ali de se fechar essa cadeia com críticos, curadores, né? Que são figuras fundamentais no que vai ser mostrado, de que maneira isso vai ser discutido, vai ser apresentado, né? E essa é uma discussão muito em voga, percebo, né, nas falas do Claudinei Roberto, do Alexandre Bispo, enfim, de tantas outras pessoas que tentam fazer aí uma reflexão, Fabiana Lopes, né, de maneiras com que esse círculo, né, que envolve todo esse circuito artístico, de fato seja ocupado em cada uma desses espaços por pessoas que tenham essa interpretação diversa do nosso país, né? Com relação à produção, à sua produção, Ramo, o que te inspira, o que te alimenta, né? Acho que aí é uma ótima para a gente falar um pouquinho de questões envolvendo aí família, envolvendo aí artistas século XIX, século XX, né? Pessoas que estão do nosso lado a lado hoje também, né? Que são pessoas inspiradoras, né? Eu queria saber assim, o que te inspira, o que te alimenta. Nesse momento, o que tem me alimentado bastante é acompanhar artistas da minha geração que estão produzindo trabalhos super incríveis, super potentes, esteticamente, conceitualmente, e tendo autonomia de publicizar isso de maneira rápida e barata através das redes sociais, por mais que tenha vários problemas das redes sociais utilizarem os nossos dados e as nossas informações como produto, né? Então tem essa dualidade dentro da ferramenta, que é bacana a gente estar ciente disso, mas ao mesmo tempo os algoritmos e as informações também que a gente coloca ali, né? Que não é uma informação roubada, é sim uma informação doada, né? Gratuitamente. E aí tem essa tensão também de às vezes virar produto, tem que saber como usar essa ferramenta nesse sentido. Então eu estou bastante engajado em entender como isso funciona. Mas ao mesmo tempo, e isso por conta da pandemia, e é um processo que eu posso ficar feliz porque eu consegui direcionar energia para essa pesquisa ao invés de direcionar energia para outros problemas, enfim. E acaba ficando doente com o processo que afetou todo mundo. Sim. Que é olhar para os antigos e me apaixonar por esses antigos. Entender como é que eles lidaram com essas crises que estão agora, né? Que eu acredito muito que a Covid-19 hoje vai passar por um processo parecido com a revolta da vacina no século XX. Então, eu queria saber como a tia Ciata lidou com isso, né? Como a Lia de Itamaracá lidou com isso, como o Paulo da Portela lidou com isso, como a dona Ana, mãe do Brown, lidou com isso, como a dona Jacira lidou com isso, a mãe do Emicida, e dar uma olhada nesses antigos e ver as tecnologias sociais que eles criaram, que são muitas, né?
Então, esse exercício me coloca num lugar de humildade, né, para não achar que eu inventei a roda, e me dá a possibilidade de resgatar um histórico que também é meu, né? Então, estou muito engajado nessa prática. Então, o que tem me alimentado essencialmente é pesquisar trabalhos de artistas jovens e fazer esses paralelos com os artistas que vieram antes da gente para sacar como foi o panorama social e visual e estético que está rolando, assim. Sim, até com a maneira como eles lidaram com momentos de extrema dificuldade, né? Enfim, pode parecer, pode parecer algo sem muita importância, né? Mas a gente reconhece essa importância, essa inovação, né, Ramo? Por exemplo, se a gente falar de um artista como Heitor dos Prazeres, um pintor, um músico, o cara já era multiartista há 1000 anos e era muito bom em todas as atividades que se propunha a fazer, né? Você acha, Ramo, que a produção que a gente tem hoje, né, de jovens artistas negros, ela tem esse caráter de conseguir responder aos anseios, ou pelo menos nos incentivar a refletir sobre esse momento que a gente está vivendo, não necessariamente apenas de pandemia, mas enquanto população negra vivendo no Brasil hoje, né? Você acha que essa produção contemporânea vem conseguindo ou vem impulsionando reflexões sobre esse momento que a gente vem vivendo? De que maneira, né? Eu penso que sim, tem surgido muitas produções que têm desse olhar um pouco mais cirúrgico para a situação da pandemia. Acho que um dos casos que mais me salta a memória de bate-pronto é todo o projeto expográfico e curatorial do Mar, com a mostra... Nossa, agora me fugiu o nome. Esse exemplo que me fugiu o nome voltou. Que eu acho que é bastante emblemático, que é a exposição Casa Carioca, que é curada pela Joyce Bert e pelo Marcelo Campos, assim. Eu acho que todos os artistas que fazem parte, e dentro do recorte curatorial tem artistas de alto calibre, como a Adriana Varejão, e artistas emergentes como Mulambo, Diambi, a Grade e outros artistas jovens que estão desenvolvendo suas pesquisas e também produziram muitas coisas a partir da própria Covid-19, né? Desse processo de fechamento no estúdio, né? Então, essa Casa Carioca, que eu acredito que ela pode ser expandida para a casa brasileira como um todo, ela sempre pode ser pensada em multicamadas, né? Então, o quarto do artista ele pode ser o ateliê, que ao mesmo tempo se tornou home office, e é dali que você desponta todas as ações, né? Faz o trabalho, promove o trabalho, divulga, dialoga com o circuito e registra o trabalho para que ele possa ocupar outros espaços, né? Seja lá qual mídia for. É muito bacana. Então, acredito que as ações coletivas, né, como a plataforma 001, a Diáspora Galeria, Coletivo Trovoa, para mim estão fazendo muito mais sentido como pesquisa e acho que resume melhor a necessidade que a Covid impõe, né? A gente precisa se unir como rede para produzir coisas mais potentes e perenes para todos, né? Então acho que esses são alguns exemplos que têm me inspirado a continuar produzindo dentro do meu processo criativo, dentro do meu processo simbólico, assim. E eu acho que isso é urgente, né? Porque ações como essas hoje no contemporâneo rememoram ações anteriores, né? De articulações de rede que a Vai Vai desenvolveu. Sim, o samba tem uma história de sociabilidade muito grande, né? É uma escola de empreendedorismo, de arte contemporânea, de turismo social, de turismo gastronômico muito forte, que a gente normalmente só olha, um estilo musical, de resgate histórico, de registro histórico, que a gente normalmente olha, um estilo musical, mas existe toda uma capilaridade gigante dentro desse processo, assim. E é urgente resgatar essas histórias, assim. Eu tive
o privilégio de pegar um período de transição também, né? Eu sou nascido em 87, então eu sou da geração de fita cassete VHS, locadora. E de repente, em menos de 20 anos, isso desaparece, né? Ou cria-se uma outra cultura, né? Então, a primeira infância a gente foi muito incentivado a estar nos espaços onde acontecia a cultura, e no meu caso foi o hip hop, né? Foi as ações do Quilombo Hip Hop em Mauá que me deram essas primeiras bases somadas às festas familiares, né? Então, ali a gente estava num processo de busca de informação que era muito pouca. Passando do 2000 em diante, a gente começou a ter essa enxurrada de informações. Então, acho que agora é um processo de curadoria visual, né? Afetiva, de informação, que informação é diferente de conhecimento, que também, por sua vez, é diferente de sabedoria. É ligar uma chavinha dentro da sua cabeça para falar isso me interessa, isso não me interessa, e assim conseguir dar conta, né? Exatamente. Porque às vezes, por exemplo, eu acho que o melhor exemplo são as informações dos 3 primeiros meses sobre a Covid. Eu percebi que todo o meu ambiente familiar, pessoas, amigos próximos, eles chegaram num nível de exaustão de informações, né, da mídia como um todo, que não deve ter sido brincadeira. E para a própria mídia, ter que trabalhar com isso também não deve ter sido uma maravilha, né, de estar informando, mas ter que buscar e lidar com esse trauma constantemente. O início foi muito cansativo, né, porque as informações não eram informações precisas, né? Existiam muitas informações que eram faladas de manhã e desmentidas à tarde, né? E aquela preocupação. No princípio achava-se até que era um bichinho, né? Que o Covid era um mosquito. Mas de fato foi um período que a gente teve muito voltado aos noticiários e deu um esgotamento, né? E aí eu percebi que foi bacana dar um passo para trás, né? Eu tenho um mestre de capoeira que ele fala que dar um passo para trás também é golpe. Então eu percebi que as pessoas deram um passo para trás. Muita gente voltou a cozinhar com as próprias mãos, né? Fazer pães, fazer bolos. Muita gente começou a plantar. Muita gente começou a meditar, fazer prática esportiva. Então, essa curadoria de informação foi crucial para que a gente conseguisse avançar e ter sanidade para avançar. Porque se fica nesse tsunami de informações, é complicado. E eu acho que para qualquer ser humano, mas especialmente para os artistas, que estão muito ligados a essas questões da imagem, da palavra e do som, a internet ela tem que ser usada em doses homeopáticas, como um todo, assim, porque faz parte do seu ofício, mas também tem que ter essa tranquilidade de desconectar e ver outros ares também, porque... Você é otimista, Ramo, com relação ao futuro? Eu sou um otimista cauteloso. Eu acredito, tenho bastante esperança que a gente, como um todo, vai conseguir lidar de várias outras maneiras, né? Não só a Covid, mas processos políticos e a vida em si. Mas eu acredito que temos que ter cautela para lidar com coisas que já estão aí, todo mundo já percebeu, que é o racismo estrutural, que é o patriarcado, que é o patrimonialismo, né? Essa concentração de renda também nos aflige muito. Então, já que a gente já tem esses inimigos mais desenhados, é bacana para a gente desenvolver novas estratégias, assim. E tem que ter esperança para a gente conseguir dar mais um passo, sobreviver mais um dia, experienciar a alegria, né? Porque a nossa comunidade ela não se pauta na dor, ela se experiencia na dor, mas existe toda uma possibilidade gigante, né? De afeto, de amor, de esperança, né? De criação, de inovação, de riso, de dor, de tristeza, que nos constitui como seres humanos, né? E é aí que está a beleza. O Brasil precisa demonstrar que nos ama, né, Ramo? Porque são séculos aí de dedicação a essa nação, né? E com pouquíssimas vezes nós tivemos algum tipo de reconhecimento por isso, né? Isso é algo que nos aflige no sentido
Que é algo que nos pega, nos toca muito, né? Porque a gente vive no Brasil, né? Não tem, pelo menos, grande maioria das pessoas tem uma certa ilusão com outras realidades, mas é aqui que a gente quer viver, né? Aqui que a gente quer ter é aqui que a gente tem os nossos amigos, os nossos laços, né? A nossa família, o nosso trabalho, as nossas paixões e a gente espera um momento, né, que o Brasil vai demonstrar a partir das suas ações, né, que de fato nos ama, né? E alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de falar? Lembrei. O que é o Muda? Muda é um nano estúdio de design gráfico e criações no campo da educação, arte e moda. Você tem formação em design gráfico? Eu tenho formação orgânica, porque a minha formação em artes visuais e uma especialização em gestão cultural. Mas eu acredito que o design, pelo menos o gráfico, ele é muito próximo de várias frentes dentro das artes visuais. É mais as ferramentas do que são utilizadas, porque o conceito e a criatividade, esse poder de inovação já está com você, artista, né? E esse estudo, ele se pauta em algumas ações dentro desses campos, no qual eu falei, e a gente desenvolve alguns produtos, ações educativas, falas, palestras, cursos, workshops. E a Muda Studio é isso, né? É um verbo imperativo de mudança dentro do território, né? Porque sempre nos pautam a ausência e não a presença de coisas bacanas no território. E é isso, é uma empresa barra tudo isso. Coisa que eu esqueci de perguntar, Ramo, e que me chama muito a atenção e eu admiro muito em você e em outros artistas, jovens artistas também, é o interesse por, mais do que dialogar com o próprio trabalho, a questão formativa, né? E nós estamos aqui hoje nessa conversa justamente porque tivemos pessoas que nos auxiliaram em algum momento, né, que nos mostraram os caminhos que poderíamos percorrer em algo que dificilmente, ou que é impossível de nos ser retirado, né? Que é justamente a informação, o conhecimento, que por menor que seja, já causa modificações e impactos significativos na nossa vida, né? O simples fato de nos reconhecermos enquanto pessoas negras passa por uma educação, né? O simples fato de sabermos o nosso potencial de transformação de uma sociedade passa por educação, né? E eu queria saber de você, a razão desse seu interesse, né? Eu sei que você tem alguns trabalhos educativos em exposições, né? Existe na sua família, houve esse incentivo? Você falou agora, o ABC tem uma base muito forte no que diz respeito às questões envolvendo políticas sociais, raciais, de gênero. É uma região bastante não sei se a palavra seria essa, mas similar a uma vanguarda, né? O ABC é uma região muito potente, né, em sua produção artística, mas também de conceito, né? Passa ali pelas questões populares envolvendo as montadoras, né, nos anos 70, anos 80, a formação dos Partido dos Trabalhadores, né? Enfim, eu queria saber sobre esse lance da educação, que é algo muito interessante observar em um artista, né? A gente tem a Rosana Paulino, Sidney Amaral, enfim, são muitos artistas, Renata Felinto também, que são artistas que de fato exercem essa questão da educação, né? São educadores também, mas tem os artistas que, apesar de não serem educadores, se interessam e incentivam, né? E isso é muito bonito. Eu acho que é base-chave da cultura não só afro-brasileira, eu vou usar o termo americana, porque acho que consegue contemplar, de transmissão de conhecimento e troca através da oralidade, assim. Eu fui perceber isso já adulto, o quanto isso é potente, mas olhando para minha mãe,
né, que é uma referência e é uma potência muito grande de ações educativas na minha vida, são pequenos gestos que mudam toda uma carreira, todo um valor simbólico, né? Teve uma situação que é bem engraçada. Aos 4 anos, muitas pessoas acreditavam que eu já era alfabetizado por conta de assistir TV, né, ser bombardeado por várias propagandas. E ao caminhar na rua com a minha mãe ou com meu pai, eu comecei a reconhecer o logo de marcas, né, como Arapuã, Mapping, e soltava o slogan dessas empresas aos 4 anos. Né? Então as pessoas começaram a perceber que eu tinha um tino diferente, minha mãe olhou para isso e começou a incentivar muito, somado ao meu pai. Então ela começou a me incentivar bastante ao desenho, e a gente se comunicava muito pelo desenho. E meu pai incentivou a consumo de livros, quadrinhos e HQs em sebos. Então eu acredito que devolver esse pouco que eu recebi através de vários outros educadores, né, Roosevelt, professora Neire, professora Rosemeire, que me levou na primeira Bienal que eu fui na vida, e aí 4 anos depois eu estava sendo assistente de um artista na Bienal, tudo isso começou a fomentar possibilidades. Então, para mim não existia outra opção a não ser passar essa informação para frente, passar essa troca, né? Porque a arte também lida com diálogo e educação também, por isso que eu não vejo muita divisa. Para mim é uma coisa natural e uma coisa só, né? Então não deixar a cultura morrer como um todo, seja da arte ou do hip hop, ou enfim, a nossa própria cultura como pessoas negras, e continuar a ver essas ramificações, continuar a ver isso ramificar, crescer, florescer. E cá entre nós também, Ramo, eu acho que dificilmente um artista que não tem um interesse por questões relacionadas ao conhecimento vai conseguir explorar em sua totalidade o seu potencial, né, cara? É impossível a romantização que se faz de um artista que acorda, tem um insight e sai pintando a Mona Lisa, né? E sai pintando, e sei lá, faz a parede da memória, né? A Rosana dormiu, acordou, eu vou fazer a parede da memória. Não existe isso, né? Eu acho que uma das questões que envolve as redes sociais é que às vezes pode tornar algo que exige uma dedicação, um trabalho intenso, né, de estudo, de pesquisa, né? Não é apenas uma postagem, né, Ramo? Não é apenas uma imagem como qualquer outra que está passando no seu feed, né? Tem ali um trabalho árduo por trás, né? A postagem é o floco de neve no iceberg. É uma coisa ínfima, né? Tem toda uma estrutura debaixo d'água que ninguém vê, mas que ela é grande e tá lá, e dá sustentabilidade para tudo. E é o que te permite, de fato, ser chamado de artista, né? Ramo, obrigado pela nossa conversa, meu caro, foi um prazer a gente poder ter esse papo, né? Já faz um tempo que a gente teve a possibilidade de se conhecer, enfim, os caminhos nos trouxeram até aqui, né? A gente se encontrou lá no Preta Hub, você estava pintando um mural, ajudando, né? Se não me engano, você tinha feito um trabalho no andar de cima, uma colagem, né? Uma colagem. Mas tenho a minha admiração, viu, Ramo, pela sua trajetória, pelo que está por vir também. E espero que a gente possa se encontrar mais vezes em várias situações. Obrigado, viu, meu caro? Valeu. Obrigado. Isso aí.